Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão voltou forte na disputa para ter o atacante Rony do Atlético Paranaense. Sim, essa novela ainda não terminou, eu vou te dar detalhes sobre isso. E por que, afinal de contas, o Victor Cantillo não joga no Corinthians? Já já você vai saber. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve aí, já vai dando teu like e vamos juntos. Bom, gente, a situação apurada em relação ao Rony, sim, o Corinthians nega veementemente que esteja negociando o jogador e por isso eu vou te dar detalhes sobre isso. Conversei com várias pessoas, tem informações aí do Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, do Napoleão Almeida, que é apresentador do Band Esportes e que tem fontes ligadas ao Atlético Paranaense, que estão constantemente abastecendo aí nos últimos dias, atualizando a gente sobre tudo que está acontecendo. E para resumir para vocês, a situação é a seguinte: quem negocia para o Corinthians o Rony do Atlético Paranaense é um mensageiro, é um intermediário, que é o empresário Luizinho Piracicaba. Então por isso que o Corinthians diz que não negocia com o jogador, que nunca fez proposta, porque o Corinthians mandou um emissário para fazer isso. E é desde sempre, desde a consulta feita no ano passado, que o Duílio Monteiro Alves, o gerente de futebol, já havia dito, feita em novembro do ano passado, havia sido pelo Luizinho Piracicaba. Esse ano também, quando o Corinthians percebeu esse imbróglio aí da renovação com o Rony ou não, treinando em separado e tudo mais, o Corinthians já estava negociando com o Rony também via esse mensageiro. É que aí o Mário Celso Petralha, presidente do conselho, pediu aquele valor, o Corinthians tentou inicialmente, não conseguiu e o Palmeiras se atentou para essa situação na medida em que precisava de uma contratação pontual. O Palmeiras não contratou ninguém, ficou olhando o mercado, viu que um jogador de lado, de velocidade, um jogador de 24 anos seria interessante para o mercado, o Luxemburgo pediu, o Anderson Barros foi lá e fez a proposta também, inclusive aumentando não a proposta para o Atlético, mas a proposta para o jogador, que já tinha dado a sua palavra de que iria jogar no Corinthians, porque seria treinado pelo técnico Thiago Nunes. E aí o Palmeiras vai lá, faz uma oferta de luvas, além dos 6 milhões de euros por 50% dos direitos do Rony. No meio disso tudo, rolou esse imbróglio aí no contrato, oferta de renovação para o Rony recusada, o staff do jogador, né, toda a equipe do jogador, empresários e tudo mais, agentes, querendo uma fatia muito maior daquilo que havia sido posto inicialmente. O Albirex Niigata lá do Japão cobrando do Atlético, né, aquela questão dele ter assinado com o Atlético Paranaense com um contrato em vigência lá no Japão, então acionou a FIFA pode sancionar o Atlético a qualquer momento, então tem muita confusão nesse meio. E o Corinthians e o Palmeiras estavam monitorando isso, mas negociando via Atlético e com o jogador. Mas o que tem de fato do Corinthians em relação a isso? Todo mundo imaginou, e pelo menos as últimas informações eram essas, de que o Rony estava muito próximo do Palmeiras exatamente por isso. O Corinthians havia tirado o seu time de campo, literalmente, né? A sua negociação, não estava mais querendo aumentar, viu que o Palmeiras estava oferecendo mais para o jogador e ficou na espera. Enquanto isso, o Palmeiras estava tentando negociar com o Atlético e o jogador e a coisa parecia até bem encaminhada. Só que antes de dar o ok para o Palmeiras, o Mário Celso Petralha foi ouvir novamente o Luizinho Piracicaba. E aí o Corinthians pediu um prazo maior, do tipo assim, não fecha ainda, me dá até segunda-feira, que eu vou ver se eu consigo essa grana aí que você quer, que vai ser boa para o Atlético, e também vai satisfazer o jogador que já tinha dito inicialmente que iria para o Corinthians. Então a situação de momento é essa. O Corinthians está correndo atrás desse valor total de 6 milhões de euros por 50% do passe, talvez até barganhando uma negociação para dar um salário um pouco melhor para o jogador ou até pagamento de luvas. Está buscando um parceiro que, segundo informações aí do Thiago da Gazeta Esportiva, não é o Banco BMG, inicialmente a gente achou que fosse, porque foi ele que bancou a contratação do Luan e teria esse valor já encaminhado para contratar o Michael naquela oferta inicial de 5 milhões, lembram? E que aí o Goiás acabou vendendo o jogador para o Flamengo. E esse valor seria destinado ao Rony, só que não é o valor total, porque o Atlético quer 6. E parece que o Corinthians está realmente atrás desse parceiro para viabilizar tudo isso e conseguir até segunda-feira essa proposta final. Então, gente, o que acontece é o seguinte: o Atlético Paranaense está esperando para ver quem faz a melhor oferta. É um leilão. Infelizmente a gente pode tratar dessa forma. Se o Corinthians conseguir o valor oficial, já tendo a palavra do Rony e a preferência, sim, dá pra gente dizer assim, um leve favoritismo ao Corinthians pelo fato dele trabalhar novamente com o Thiago Nunes,
a coisa vai acontecer para o Timão a partir da semana que vem. Caso o Corinthians não consiga o dinheiro, me parece que o Palmeiras já tenha uma condição interessante para que o Atlético libere. E aí o negócio vai acontecer a partir da semana que vem. O fato é que ele precisa jogar, ele vai ter que trabalhar. Ele não pode ser impedido de exercer a sua profissão, está no auge da carreira, fez uma ótima temporada, está valorizado, no Atlético não vai ficar, e agora resta saber se ele vai para Corinthians ou Palmeiras. O fato é, ele estava encaminhado no Palmeiras. O Corinthians voltou para o páreo, voltou para o jogo, equilibrou a coisa, e agora a gente tem que saber o que vai acontecer. Que novela, hein? Semana que vem certamente teremos mais atualizações. A outra pergunta desse vídeo é por que Victor Cantillo não joga? Mais uma vez não está relacionado, não saiu no boletim informativo diário da CBF, não vai jogar contra o Mirassol neste fim de semana. Bom, e aí muita gente está preocupada porque o Júnior de Barranquilla teria pedido inclusive o retorno do jogador ao time colombiano, porque a informação inicial é que o Corinthians não teria pago a primeira parcela, né, desse empréstimo aí do Victor Cantillo, que foi contratado por 3 milhões de dólares até o meio do ano que vem, mas com parcelas a serem pagas. E a partir dali, com tudo pago certinho, ele vira jogador definitivo do Corinthians, com mais um valor a ser pago pela aquisição definitiva. Só que essa primeira parcela, o Corinthians estava contando com o valor da venda do Júnior Urso para o Orlando City, cerca de 900 mil dólares, um valor que atrasou, que não entrou. Então, faz parte, né? Quem não deve? Não veio o dinheiro do Orlando, não foi o dinheiro para o Júnior de Barranquilla. E aí o Júnior ficou muito incomodado, muito desconfortável com essa história toda. Chegou a pedir o jogador de volta, sim, mas o Corinthians não cogitou isso e nem o jogador. O jogador também não cogitou essa possibilidade, ficou esperando para ver a situação ser resolvida. E a informação da diretoria corintiana é que até segunda, terça-feira isso está definido e que na próxima rodada, no meio da semana que vem, ele deve entrar em campo. Falta só realmente esse pagamento, esse repasse desse dinheiro para que ele receba esse documento final, inscreva definitivamente o jogador e ele seja liberado para atuar no Corinthians. Causou um susto, causou um frisson aí, né? Porque o jogador começou muito bem na Florida Cup, embora o Richard tenha atuado muito bem, calando a minha boca, né, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, o Cantillo é titularíssimo. Vai encaixar, já encaixou muito bem nesse sistema do Thiago, vai jogar muito por aqui e, poxa vida, né, por conta de um valor que não é pequeno, a gente sabe, né, quase $1 milhão, porém, para questões de futebol, a gente sabe que a realidade não chega a ser um valor tão alto assim na contratação, na aquisição de um jogador, até porque o Júnior Urso foi por esse mesmo valor lá para o Orlando City. Então esse repasse vai ser feito, segundo a diretoria corintiana, e tudo estará resolvido até o início da semana que vem. Será? Vamos aguardar, mas acredito que esteja tudo normalizado mesmo. É isso, gente. Comentem aqui embaixo essa história toda. Será que o Rony vem ou não vem? E você que estava preocupado com o Cantillo pode relaxar, tá bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!